Imagina mandar muito bem em alguma coisa, ser profissional do negócio e tal, daí um belo dia você é desafiado por uma garotinha de 9 anos que te destrói naquilo que você achava que sabia tão bem. Chato, né? Só que no mundo do xadrez isso é bem mais comum do que você imagina. Crianças prodígio, jogos simultâneos com centenas de pessoas, competições históricas e rivalidades tão grandes que se tornam um verdadeiro termômetro de uma potencial guerra entre os países mais poderosos do mundo. Tá bom, vai, a história do xadrez é uma coisa surpreendente, mas o que é verdade e o que é ficção em O Gambito da Rainha? Para esclarecer essas dúvidas, contamos com a presença especial de uma enxadrista profissional. Oi, meu nome é Juliana Teral, jogo xadrez há mais de 20 anos, sou hexacampeã brasileira, tetracampeã pan-americana e já representei o Brasil em 7 Olimpíadas. Logo de cara, a primeira coisa que nos impressiona no caso de Beth Harmon é o fato de uma criança de apenas 9 anos de idade não só aprender e dominar um jogo complexo em um tempo tão curto, mas conseguir derrotar com facilidade adolescentes e até adultos experientes, às vezes simultaneamente. Só que tá, isso só mostra que a nossa protagonista é excepcional, certo? Não é como se fosse algo comum, não é mesmo? Comecei a jogar torneios com 6 anos de idade. Eu me destaquei muito cedo porque aos 9 anos eu ganhei do meu primeiro mestre, né? Que ele era um mestre FIDE e eu tinha 9 para 10 anos. No xadrez, assim como nos outros esportes, a gente sempre vê os atletas profissionais começaram bem cedo, né? Normalmente começa com 5 anos, mas a gente tem alguns jogadores excepcionais que começaram aos 3 anos de idade. Então a gente tem algumas crianças prodígios, assim como o nosso grande Mequinho, o Henrique Mequin, que foi um dos melhores jogadores do mundo na época dele. E aos 12 anos ele foi campeão gaúcho e aos 13 já era campeão brasileiro. Pois é, vocês lembram que na série o Benny também era uma criança prodígio? Tanto ele quanto a própria Beth foram inspirados no enxadrista Bob Fischer, que com apenas 13 anos venceu uma partida histórica que ficou conhecida como o Jogo do Século, derrotando o mestre internacional Donald Byrne. Aos 14, Fischer se tornou campeão nos Estados Unidos e aos 15 ele já alcançou o título de Grande Mestre. E não é só ele não, viu? Garry Kasparov, talvez o maior enxadrista da história e também consultor da série, ganhou seu primeiro campeonato aos 13 e já era campeão soviético com 15 anos de idade. E não podemos esquecer de Judith Polgar, que aos 12 já estava entre os top 100 melhores jogadores do mundo. E por último, temos Sergei Karyakin, que com apenas 12 anos de idade alcançou o feito de se tornar o grande mestre mais novo da história. O que me faz pensar, será que esse pessoal todo já mandava tão bem em matemática como a Beth Harmon? Assim, eu nunca fui uma gênia em matemática, mas sempre tive facilidade em fazer contas, né? O xadrez ele é sempre relacionado à matemática, né? Mas o xadrez também envolve muita arte, né? Tanto que a gente tem grandes nomes do xadrez, que eles foram grandes pianistas, né? E além da matemática, ele pode ser usado como uma ferramenta pedagógica, né? No âmbito escolar. O xadrez também se relaciona com outra coisa muito importante, a computação. Por exemplo, vocês sabiam que a base do xadrez foi até utilizada para simular conflitos nucleares? Tá bom, vai, acho que estamos complicando demais. Então vamos recomeçar. Afinal, como é que faz para estudar e melhorar no xadrez? É só na prática ou também tem muita teoria? O meu aprendizado no xadrez envolveu muita prática. Então eu estudava resolvendo exercícios de xadrez, né? Mas eu sempre estudei resolvendo bastante exercícios e também jogando muitos torneios. Então isso foi muito bom porque aprendi também a lidar com a derrota muito cedo. E também tinha os meus professores particulares que me ajudavam a analisar, a fazer análise dos jogos, igual a Beth faz durante a série, né? Outra coisa recorrente ao longo da série e talvez uma das mais impressionantes são essas duas modalidades, o xadrez rápido e o xadrez simultâneo. Mas será que o Gambito da Rainha representou bem esse tipo de jogo? Dá pra enfrentar tudo isso de gente de uma vez? A maior simultânea que eu já presenciei foi de um dos jogadores que foi meu professor quando eu era criança, o mestre internacional Jefferson Periquian. Foi no ano de 2001 e ele deu uma simultânea para 200 jogadores, que é o recorde brasileiro oficial.
Eu mesma já dei uma simultânea, mas não foi para tantos jogadores assim. Foram 32 pessoas, no qual eu tive 30 vitórias, um empate e uma derrota. Eu já joguei uma simultânea também contra o Kasparov, foi uma experiência, uma das melhores da minha vida. É o ídolo da maioria dos jogadores, então para mim foi uma grande honra poder enfrentar o melhor jogador de todos os tempos. Tudo isso é fascinante e até meio absurdo, né? 200 jogos simultâneos é uma coisa quase surreal, certo? Mas se eu te falar que o recorde mundial de partidas simultâneas pertence ao grande mestre iraniano Essangahay Maghami, que enfrentou 604 jogadores ao mesmo tempo. Esse número é tão alto que ao longo de 25 horas de exibição, Maghami percorreu cerca de 55 quilômetros enquanto caminhava de mesa em mesa. Ah, e detalhe, ele só perdeu 8 partidas. Se por um lado as simultâneas impressionam pelo tamanho colossal, as partidas rápidas impressionam, bem, pela velocidade ridícula em que acontecem. Mas como funciona essa modalidade? É tão rápido assim mesmo? Eu gosto bastante de jogar partidas rápidas, que a gente também chama de partidas blitz, né? O jogador tem 3 minutos normalmente, mas na internet pode-se jogar partidas mais curtas ainda, com 30 segundos de duração para a partida inteira, onde são 15 segundos para cada jogador. Eu já acho que é muito rápido e eu sou um pouco lenta, né? Então eu prefiro não me arriscar tanto, porque eu sei que eu vou perder no tempo. O xadrez é um jogo tão antigo que ninguém sabe muito bem como começou, mas pelo menos sabemos a data do primeiro torneio internacional, que foi em 1851 em Londres. Com certeza muita coisa mudou de lá pra cá, principalmente o prestígio e os prêmios envolvendo o esporte. Falando nisso, vocês lembram a reação da mãe da Beth ao descobrir que dava pra ganhar dinheiro com o jogo? Quanto dinheiro será que a Beth Harmon conseguiu ao longo da carreira? Bem, com as informações que a série nos forneceu, dá pra falar que a Beth ganhou em valores atualizados pelo menos cerca de 100 a 150 mil dólares só de prêmios até 1968, antes de ganhar a final contra Borgov. Parece bastante? Olha, nem tanto, viu? Pra vocês terem uma ideia, Magnus Carlsen, o atual melhor jogador do mundo, faturou em 3 anos 2.728 mil dólares em prêmios. Muito, né? E o que você acha então do lendário Kasparov, que sozinho em 1990 ganhou em valores atualizados o equivalente a 3.735 mil dólares por vencer a partida contra Karpov? É, gente, até que não é nada mal, né? Mas já que estamos falando de mestres e competições, vocês lembram que no primeiro torneio que a Beth participou, ela estava muito fissurada em enfrentar alguém com uma pontuação FIDE acima de 1.800? Mas afinal de contas, o que é essa pontuação? Bom, no xadrez, para a gente poder qualificar os jogadores, né, ter uma noção de quão forte eles são, a FIDE, né, Federação Internacional de Xadrez, criou um método aí de estatística usando o rating FIDE, né? Então a gente consegue com ele qualificar o jogador, né? Por exemplo, o máximo que eu já atingi foi de 2.311 pontos FIDE e esse é o recorde de uma enxadrista brasileira, né, na pontuação. Só de curiosidade, aqui vão algumas pontuações oficiais. Beth Harmon terminou a série com 2.700 pontos, uma marca que a colocaria em primeiro lugar no ranking feminino atual, à frente da chinesa Hou Yifan, com 2.658 pontos hoje em dia. Porém, a recordista na categoria feminina é a enxadrista Judith Polgar, que em 2005 atingiu a marca dos 2.735 pontos FIDE, inclusive ficando entre os 10 melhores jogadores do mundo. Mas mesmo assim, Beth ainda estaria atrás de diversos outros grandes mestres, como Magnus Carlsen, que tem atualmente 2.862 pontos, e claro, Kasparov, que fez 2.851 pontos em 1963. O último jogo entre Harmon e Borgov foi realmente de tirar o fôlego, ainda mais que ele foi parcialmente baseado em uma partida real. O embate entre o russo Vassily Ivanchuk e o americano Patrick Wolf, em 1993. Essa partida foi especialmente escolhida pela sua semelhança com a final narrada no livro homônimo que deu origem à série escrita por Walter Tevis em 1983. Na verdade, até esse momento aqui, quando Borgov pede para pausar o jogo, tudo o que aconteceu na série é exatamente igual ao jogo real entre Wolf e Ivanchuk. Mas, o que essa pausa significa? E o Borgov, ele pede para selar a partida, né? Ele chama o árbitro, ele para o relógio e chama o árbitro, né?
Naquela época era possível fazer isso. Hoje não se faz mais porque hoje a gente tem muitos computadores, né? Então hoje a primeira coisa que a pessoa faria se a partida fosse adiada pro dia seguinte seria consultar o seu computador, né? E ele daria o lance mais forte da posição para você. Tem outra diferença crucial entre a partida de 1993 e a do Gambito da Rainha. É que a original terminou empatada, e bem que Borgov tentou, mas Beth Harmon é sangue nos olhos. Inclusive, essa final merece até uma análise própria, né? O lance de destaque da partida é muito legal, que faz jus aí à agressividade do jogo da Beth Harmon, que ela sacrifica a dama dela pelo cavalo e depois termina a partida de uma forma brilhante. Então ali ela fez esse sacrifício da dama, mas em troca ela termina com uma combinação tática muito legal, em que ela vai conseguir fazer uma outra dama, coroar, né, que a gente chama, de novo, então ela recupera a dama e depois consegue finalizar a partida. E tem mais uma coisa, sabe aquela característica da Beth Harmon de ficar encarando o teto e tal? Na verdade, Ivanchuk fazia a mesma coisa. Será que ele também via peças gigantes de xadrez? Alguns enxadristas fazem isso. Eu mesma, eu costumo olhar mais pro lado. É um tique de um jogador de xadrez que normalmente é para tirar um pouco da visão do tabuleiro, né? E tentar calcular um pouco mais mentalmente, né? Imaginar um tabuleiro na cabeça e conseguir fazer os cálculos mentalmente. Mas a partida entre Ivanchuk e Wolf não foi a única inspiração da série, ou melhor, do livro. Na realidade, dá pra falar que Borgov é uma versão fictícia de Boris Spassky, talvez o maior rival do campeão mundial Bob Fischer, que foi o primeiro norte-americano a quebrar a hegemonia soviética em 25 anos, derrotando o russo em 1972. O que eu mais gostei na série foi a questão do empoderamento da mulher, né? Porque o xadrez, ele é um esporte dominado pelos homens. Então você trazer essa questão de colocar uma protagonista mulher na série e ela ser uma campeã, né, ser uma vitoriosa no meio de tantos homens, é muito legal. Eu acho que isso é um espelho para muitas meninas que querem começar o esporte, porque sempre que elas vão para um torneio, elas veem muitos homens. Então espero que, quem sabe, aí o xadrez, pelo menos aqui no Brasil, volte a crescer bastante, igual foi aí na época do Mequinho, né, que o Mequinho fez bastante sucesso. Espero que a Beth Harmon também traga esse sucesso aí pra nós. Eu te disse que a história real do xadrez seria surpreendente, não disse? Deu até vontade de pegar um tabuleiro pra jogar por aí, né? E sabe o mais incrível? Muitos dos feitos mais fantásticos da série são, de fato, maiores ainda na realidade do que na ficção. Mas isso não diminui em nada o que a Beth Harmon conseguiu. Muito pelo contrário. Dá ainda mais vontade de saber até onde uma jogadora como ela poderia chegar na realidade, que muitas outras Beth Harmon ainda possam surgir por aí.